Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, Cláudia Borges. Estou trazendo aí nos últimos vídeos, alguns vídeos falando sobre emoções, falando sobre a gente estar limpando emoções do nosso campo, elevando o nosso estado de consciência, para a gente entrar pra gente entrar mais em paz, em harmonia e a gente ir atrás daquilo que a gente veio realmente viver nesta vida. Já falamos sobre culpa, já falamos sobre ansiedade e hoje eu vim falar sobre a vitimização. Tem gente que vai virar esse vídeo, vai sair do vídeo e vai falar assim, gente, isso não é pra mim, porque... Mas, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Todos nós, em algum nível, utilizamos desse recurso. Mas ainda assim, uma coisa é quando a gente, eu tenho que ser sincera, né? Quando a gente dá aquela brincada, né? Digamos assim, de ser vítima, né? Tipo, ai meu Deus, né? Outra coisa é quando a gente vive num estado de vitimização. Outra coisa é quando a gente tá sempre se colocando num estado de vítima, tá? E, enfim, gente. E não só falando com relação à emoção, gostaria que houvesse uma reflexão no sentido de autoimagem, do como você se coloca para o mundo e do como você se percebe para você se colocar para o outro, tá? Por isso estou falando, gente, em algum grau a gente se vitimiza com lentes, tá? E a gente só consegue ser protagonista da nossa vida, gente, quando a gente entende onde a gente tá, para onde a gente quer ir e traçar a nossa rota. A gente não vai conseguir sair do lugar num estado que é dominado pela ação do outro, onde a gente não tem força da autoestima para seguir, tá? E é muito comum, gente, as pessoas colocarem 1001 coisas, circunstâncias ou pessoas à frente das suas realizações. Sem contar aqueles que nem sabem, né? Qual é a sua realização. Por um período, uma situação específica, um momentâneo, tá tudo bem, né? Mas em se tratando de contexto de vida, da sua vida, quando lá no fim da vida você estiver prestando contas do que você fez com a sua vida, você vai falar assim, olha, eu não vivi minha vida por causa de fulano, por causa de ciclano, eu não cumpri o meu propósito porque o meu namorado, ele não deixava, ou então ele não fazia as coisas que eu queria e isso me irritava. Ou então, olha, meu dom é o da comunicação, mas eu não falei em público porque eu tinha vergonha. Gente, será que alguém vai sentir pena da gente lá na frente? A prestação de contas será o que eu fiz com esta vida que Deus me deu. E você, o que está fazendo com a vida que Deus te deu? Então, sempre que houver uma história na sua mente, onde o outro está protagonizando a sua vida, gente, busca clareza para você se recuperar a sua energia, sair dessa e tomar seu rumo. Vou trazer alguns exemplos de vitimismo aqui, gente, porque a gente às vezes não se percebe, viu? Ele não se percebe, a gente não se percebe e, enfim. Vamos ver se de repente você entra em uma dessas que eu trouxe, mas tem vários, tá? Um deles é ciúme, gente. Ciúme sem motivo, ansiedade. São dois tipos de situação onde nós somos dominados, nós somos vítimas dos nossos medos. Porque o que acontece é que nós somos vítimas dentro do nosso pensamento, tá? Vítimas do nosso medo, vítimas do pensamento de medo.
tá? Tem também o vítima manipulador, que quando a pessoa tenta colocar a culpa das suas atitudes ou de uma situação dela nos outros e se coloca numa posição de fazer o outro se sentir culpado e responsável pela vida dela, pelo que ela sente, né? Exemplo, num relacionamento, quando um quer terminar e o outro não aceita. Mas aquele que não aceita, coloca que tá doente, que tá mal, que tá... por causa daquele que quer terminar. E não, gente, não funciona assim. Ela não tá doente por causa do outro. Ela tá doente porque ela não consegue aceitar, porque ela não consegue elaborar o posicionamento do outro. Tem a ver com ela, não com o outro. E quando a pessoa, né, fica negativa, se colocando como fracassada, incapaz, sempre colocando suas dificuldades no passado. Ah, eu não pude por causa disso, por causa daquilo. Uma coisa é você não saber e buscar solução para aprender, solução para algo novo e partir para uma nova etapa. A outra é você sempre se colocar em posição de incapaz e frágil e não assumir essa rédea. Outro exemplo, gente, em uma roda de conversa, quando começam falando de problemas, cada um tem um problema que é sempre maior, mais grave, mais urgente do que os dos outros. A gente fuja desse tipo de conversa, não alimente esse tipo de conversa, porque você entrando nessa, você vai acabar se colocando numa posição inferior. E o que eu mais vejo, conforme eu falei, as pessoas sendo vítimas delas mesmas, sempre se colocando para baixo. Eu sou ruim, sou péssimo, sou feia, sou terrível, nossa, sou burra mesmo, né? Uma inferiorização, uma autodeteriorização pela palavra, gente. Uma baixa estima, assim, sabe? Sempre se colocando como incapaz. Ou ainda a pessoa se colocando de uma forma que o outro tenha dó dela. Mas, gente, o que tem por trás disso, né? Se o outro tem pena, tem dó dela, ela não vai ser cobrada de algo que ela acha que ela deveria estar fazendo ou sendo. E assim ela acaba diminuindo a culpa que ela sente. Isso é um auto-julgamento, gente. A pessoa tem uma autoimagem depreciada de si. Porque ela se acha incapaz. A gente pode ter situações, gente. Mas é o que eu falei lá no começo. Se você não tem algo bom para falar sobre si, no mínimo fique quieto. E se coloque que aquilo é temporário, porque você tem planos para sua vida e você vai sair dessa e você vai falar de você com potencial. E como sair dessa, gente? Assumindo responsabilidade pela nossa vida, decidindo fazer algo para gerir melhor nossos sentimentos negativos, para gerir melhor nossa frustração, para gerir melhor esse sentimento de desamparo, entende? É a gente se capacitar, a gente aprender tanto temas que ainda estão fora do nosso domínio, como temas que já estão dentro do nosso domínio, que a gente já sabe, mas apenas não tem confiança de aplicar. E aí você sai do comportamento, do pensamento de vítima, quando você apropria de como você quer se sentir em estados mais elevados, estado de paz, estado de fluidez, sem ficar se agarrando à história, gente. E quando a gente fala de atitudes dos outros de fora, isso não vai mudar, vai continuar acontecendo do mesmo jeito. O outro vai continuar sendo do mesmo jeito. Mas quando você está dominado pela intenção de ser responsável pelo que você sente, você vai buscar ferramentas para se manter dono de si, para se manter dono das suas emoções, principalmente das suas atitudes e do seu caminho. E isso vai te ajudar muito numa tomada de decisão, principalmente. Aprender a dizer não quando não consegue. Aprender a se impor, a impor limites no outro, né? Entende? E... porque quando, gente, você tá nessa posição também de lidar com uma outra pessoa, que às vezes ele é vitimista e você tá dando energia para ele, né? Você diz não pro vitimismo dele,
Você corta ele e você assume o controle. Agora, se você se deixa levar por um ambiente de vitimistas, ou se você se deixa levar por um vitimista, e isso ainda afeta a tua vida, você vai estar sendo vítima dele, porque você está dando espaço e está dando o teu poder para ele, entende? E toda vez que eu coloco o meu estado emocional na mão do outro, eu estou numa posição de vítima. E se eu me coloco numa posição que eu estou para ajudar o vitimista, mas eu me deixo afetar por ele, aí eu estou sendo vítima dele. É o vitimismo do vitimismo. É isso. Eu falo, né, gente? Vamos lá. Bom, como vocês sabem, eu estou trabalhando o tema do EFT, né? E a limpeza da emoção com EFT. E quando que a gente vai fazer o EFT para vitimização, então? Quando a gente se sentir incapaz de fazer algo que a gente sabe que tem todas as habilidades e capacidade, mas não faz por algum bloqueio. Quando a gente estiver na dor e no sofrimento por causa de atitudes do outro e tá ali no sentimento de autopiedade, de pensamentos de autocondenação. E quando você olhar para si mesmo e dizer, chega, vou tomar a rédea do meu emocional, comandar a mim mesma, vou me tornar forte para dizer não e tomar a rota do que eu realmente quero para mim. Próximo vídeo, aplicação do EFT para a gente trabalhar a vitimização e a gente cortar esse ciclo, tanto interno nosso, tá? Pra gente até mesmo aprimorar a nossa autoimagem, aprimorar a nossa visão. Ok, aprimorar a nossa visão da nossa autoimagem, mas ok, aprimorar a nossa autoimagem. Aprimorar a nossa percepção de nós mesmos. E se a gente estiver numa situação que a gente está lidando com um vitimista, é a gente se tornar forte, dizer não, chega. Se você quiser energia para isso, pega de outro, né? Ou então posso te dar um caminho para você sair dessa. Aí você mostra o vídeo do EFT para essa pessoa. Obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Até o próximo vídeo.